Não vai ser difícil, irmãos, das pessoas acreditarem nisso. Porque as pessoas elas estão incapacitadas de negar a mentira, de renunciar, de não aceitar a mentira. Porque elas estão absorvendo muita mentira. Elas estão se submetendo à influência dessas técnicas, à influência dessa obra de Satanás e do Espiritismo e do falso evangelho. E quando vier o falso Cristo, o falso evangelho é dele. Então haverá uma harmonia. As pessoas vão ter o Cristo que elas querem. Porque esse Cristo dará a elas o que eles querem. Começa assim. Satanás terá poder para trazer perante nós o aparecimento de formas que pretendem ser nossos parentes ou amigos que agora dormem em Jesus. Então aparecerão pessoas queridas nossas, amigos, parentes, irmãos, que até que isso venha a acontecer, possam ter falecido. E se estivermos vivos nessa ocasião, isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Nós não fazemos ideia do quão isso vai ser intenso. Não brinquemos ou subestimemos o poder disso. Por isso temos que deixar, e temos que nos afastar de todas essas influências. Tudo que absorva, tudo que promova, que use quaisquer dessas coisas que eu tenho apresentado a vocês. Ela continua dizendo, far-se-á parecer como se esses amigos estivessem efetivamente presentes. As palavras que proferiram enquanto estiveram aqui, com as quais estamos familiarizados, serão pronunciadas. E o mesmo tom de voz que tinham quando vivos cairá em nossos ouvidos. Tudo isso visa enganar os santos e enlaçá-los na crença deste engano. Percebe que aqui ela está falando não só para o povo do mundo, mas isso vai acontecer com os santos. Isso vai acontecer justamente com o povo fiel, com aqueles que vão estar como remanescente de Deus. Então, por isso que eu digo que isso poderá acontecer com qualquer um de nós. Você pode estar em qualquer situação, morando no campo, bem distante de tudo, mas você sabe, para os demônios, eles não dependem de câmeras, de GPS, de drones, de satélites para encontrar você. O método deles é muito superior a tudo isso. E eles podem estar preparando esse momento. E se estivermos sendo doutrinados, habituados a absorver, abrir nossa consciência, nosso subconsciente para aquilo que é espiritismo, coaching, PNL, psicologia, mesmerismo, hipnose, mesmo que de maneira inconsciente, sabendo que existem resquícios daquelas coisas aonde nos envolvemos, com quem nos envolvemos. Então, quanto mais formos habituados, é como a historinha do sapo na água. Se você jogar o sapo na água fervendo de vez, ele pula fora. Na hora ele não fica. Mas se você jogar ele na água fria e for esquentando a água pouco a pouco, ele vai se acostumando, vai se acostumando. Assim está acontecendo. E isso aqui vai ser uma coisa, assim, imagina, tem uma história que eu fiquei de contar de um pastor. Eu vou contar rapidamente aqui, porque esse vídeo vai ficar bem longo, esse estudo vai ficar longo. Mas é porque esses são assuntos que são, assim, tão negligenciados. Tem tanta coisa, tem mais coisas ainda sobre isso aqui, para trazer aqui. Para resumir isso é tão difícil, irmãos. Para resumir isso em meia hora, uma hora, é muita coisa, são informações realmente muito importantes. Mas como é um vídeo, você pode assistir várias vezes, pode parar, depois assistir em outro momento, depois assistir de novo. Então eu precisava trazer todas essas informações, porque eu sei que pouco disso é se dar atenção. Então tem uma história de um pastor adventista, é uma história muito antiga, de que esse pastor, inclusive ele era combatente, ele combatia muito o espiritismo. Ele entendia bem sobre a questão da inconsciência após a morte, né? De que o indivíduo não tem consciência após a morte. Em um certo dia, ele se propôs a tentar evangelizar um centro espírita. E ele foi. Ele não falou à esposa, não falou a ninguém. Colocou na cabeça dele
e foi até lá tentar evangelizar aquele povo, porque ele se achava seguro demais. Ele achava que já sabia. Bom, eu já tenho conhecimento, eu já sei que é tudo mentira mesmo. Por isso que o conhecimento não é suficiente. Então, ele foi, entrou no terreno do inimigo, mas tem um detalhe. Fazia pouco tempo que duas filhas dele, eu não lembro mais se a história, essas duas eram gêmeas, mas eram crianças. Mas duas filhas dele tinham morrido num acidente. Fazia bem pouco tempo, meses ou poucos anos, era coisa recente. Tinham morrido num acidente, as duas filhas. E então ele vai e entra nessa casa espírita. E ele, a princípio, se demonstra como alguém que queria só participar e ver como era, só por curiosidade. Mas ele queria ter o momento dele ali falar. Ele poder falar, ele queria, realmente estava bem intencionado em tentar alertar as pessoas que aquilo era mentira. Mal imaginava ele que durante um momento as filhas deles iriam aparecer. E as duas filhas aparecem. As duas filhas não, né? Os demônios se transfiguram nelas, nas duas. Quem contou essa história foi a própria esposa dele. E as meninas apareceram. Isso, irmãos, ele não estava preparado. Ele não estava preparado para isso. Na verdade, acho que nenhum de nós está. Só Deus pode nos preparar. Nunca acho que você está preparado para isso. O inimigo jogou sujo com ele. E aí mexeu com ele. Mexeu com ele e elas falavam com ele, conversavam e criou uma confusão na cabeça dele porque era a mesma voz e veio o sentimento e ele chorou porque fazia pouco tempo ele tinha muito amor pelas meninas. Você imagina, se põe no lugar de uma pessoa dessa. Se você já perdeu alguém ou se você ama alguém, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido, sua esposa, seus pais, pensa em gente muito próxima. Você tem muito afeto. Pense numa situação dessa. Esse homem se deparou com a situação. As filhas falaram algumas coisas para ele. E pediram para ele ficar voltando, que elas só iriam conseguir conversar com eles ali. O que aconteceu? Esse homem continuou frequentando, escondido, sem ninguém saber. Nem a esposa sabia. Ele frequentava escondido, só para ir conversar com as filhas. Ele passou a acreditar que aquilo eram as filhas dele. Mas ele acreditava que aquilo não existia, mas ele já estava acostumado a absorver mentiras, outras mentiras. Talvez essa mentira o indivíduo não acredite, mas por ter outras coisas que o indivíduo absorve, se familiarizou demais com as técnicas espíritas e coaching, essas coisas, então o inimigo preparou o indivíduo para cair naquilo ali. Chegou o momento que as filhas dele contaram para ele o que iria fazer os adventistas caírem como povo, pelo menos a maioria. Elas até dizem assim, a maioria. Não todos, mas a maioria. O que iria derrubar o povo. E elas disseram o seguinte, nós sabemos o que vai fazer esse povo cair. Mas não podemos contar para o Senhor. Porque se contarmos para o Senhor não vai poder contar para ninguém. Porque se o Senhor contar, o Senhor vai morrer. Então, irmãos, esse homem ficou num dilema. Mas ele insistiu para saber. Ele disse que não iria contar para ninguém. E as supostas filhas dele, né? Os demônios transfigurados, contaram para ele. E esse homem ficou sabendo. E isso gerou uma perturbação nesse homem terrível. E ele ficou tão perturbado que a mulher começou a perceber, a esposa dele. E então, chegou um momento que a esposa começou a perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela foi conversando, e ele foi se abrindo, daqui a pouco ele contou. Primeiro ele contou o que estava acontecendo com relação às filhas. E a esposa se desesperou, porque ela sabia que aquilo era mentira, mas ao mesmo tempo ela ficou balançada. Mas quando ele contou para ela que tinha uma coisa
que elas contaram para ele, que seria a coisa que iria derrubar os adventistas. Mas ele disse que não podia contar para ela, porque se ele contasse, ele iria morrer. A esposa disse, então não conte. Não quero saber. Mas aí o homem ficou perturbado. Resumo da história. Ele não aguentou. Ele contou para a esposa. E quando ele contou, ele morreu. Como havia sido alertado a ele. E a esposa ficou altamente perturbada. Então, irmãos, esse é o perigo. A gente acha que está preparado, mas não está. Eu tenho que contar esse relato para vocês, só para vocês terem uma noção. Isso foi um relato real, muito antigo, faz muitos anos. Mas aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Imagina como vai ser. Veja o que ela diz aqui, ó. Vi que os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Aqui está a chave da questão. Aqui está. Eles não vão aparecer assim aleatoriamente, irmãos, só para mexer com a emocional da pessoa. Mas eles vão aparecer para desfazer a crença da pessoa, para doutrinar a pessoa, porque vão mexer com o emocional. E aí então o propósito é esse. Os demônios vão aparecer igual aos parentes falecidos, para... Claro que eu acredito que não vai ser assim de cara, que eles vão vir falando, não, vocês têm que deixar de crer nisso. Primeiro eu acredito que eles vão começar com diálogos, coisas da vida deles ali, do íntimo deles, para depois, quando ele ver que a pessoa está caindo, como aconteceu com o caso desse pastor, aí então eles vão entrar na questão de desfazer a crença da pessoa. E como se a pessoa estiver acostumada a se submeter ao PNL usado pelos pregadores e ministros, evangelistas, palestrantes e seminaristas, então a pessoa facilmente vai cair, porque eles desconstroem a crença da pessoa, faz a pessoa retroceder. E ela continua dizendo, eles farão tudo ao seu alcance para despertar simpatia e operarão milagres diante deles para confirmar o que declaram. Outro problema aqui e outro cuidado que devemos ter. Existem pessoas que são muito conduzidas a milagres, a curas, a coisas sobrenaturais, mesmo no nosso meio. Tudo, qualquer pessoa, você vê uma pessoa que está curando, isso aqui é de Deus. Se o indivíduo disser que é de Deus, está com a verdade, falar do Espírito de profecia da Bíblia, curou, fez milagre, é de Deus. Irmãos, muito cuidado. Porque se você se acostumar com isso, eles também vão operar milagres, justamente para fortalecer mais ainda, para que você confie neles. O povo de Deus deve estar preparado para enfrentar esses espíritos com a verdade bíblica. E se você não tem sua própria experiência, se você não é familiarizado, não tem seus próprios estudos da Bíblia, se você se apoia só nos estudos dos outros, então você vai sentir uma grande dificuldade. Você vai entrar em maus lençóis. Continua o texto. Segundo a qual os mortos não sabem coisa nenhuma, e que aqueles que lhe aparecem são espíritos de demônios. Os apóstolos, agora aqui veja só, aqui já é uma outra etapa, já é um outro nível da coisa, já é um outro momento. Agora vão aparecer também os apóstolos. Mesmo que a gente nunca tenha visto eles, né? Não existe, né, foto nem pintura deles, porque é daqueles tempos, mas tudo já vai estar tão encaminhado, as pessoas já vão estar tão preparadas para isso, tão disciplinadas, condicionadas para isso, que quando eles aparecerem dizendo que são os apóstolos, imagina o demônio se transfigurando com a aparência de Paulo, dizendo, eu sou Paulo. Aí vai ter um peso, irmãos, muito grande, porque já apareceu os parentes. Agora vem os... Irmãos, esse vai ser o jogo mais sujo de Satanás, vai ser a obra mais, assim, terrível. Agora vem os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram.
O mesmo que os parentes e os amigos, né, os supostos, né, fazem, contradizendo a palavra também. Sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na terra, negam a origem divina da Escritura Sagrada, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Mas isso vai ser tão sutil, que a gente acha assim, não vai aparecer descontradizendo a Bíblia, claro que eu não vou acreditar numa coisa dessa, mas as coisas não vão ser como a gente acha que vai. Vai sendo muito mais intenso. Mas isso é importante a gente saber. Imagina o peso de um apóstolo aparecendo dizendo, eu sou Pedro, e olha, isso que vocês creem está errado. Não é assim. Irmãos, isso para a maioria que já está acostumado com as mentiras, vai ser um peso muito grande, porque aquilo que eles não conseguirem confirmar com a Bíblia, como um domingo, por exemplo, não vão conseguir provar com a Bíblia, quando apareceu os apóstolos que escreveram, aí acabou. Aí agora não. Paulo está dizendo, agora Paulo apareceu. Agora é uma coisa totalmente, é um outro nível. E aí continua dizendo o seguinte, comunicações por parte dos Espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Então, esses espíritos, eles vão fazer com que convencer as pessoas dos erros daqueles que rejeitam o domingo. E isso vai criar um problema muito grande para aqueles que não querem se submeter ao domingo e às leis religiosas. E então dirão assim, lamentaram a grande impiedade no mundo, esses espíritos, né, essas aparições, secundando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de aviltamento da moral se deve à profanação do domingo. Eles mesmos vão dizer isso, tudo que está acontecendo, esses problemas que o próprio Satanás vai instalar no mundo e Deus vai permitir, eles vão atribuir àqueles que não guardam o domingo. Grande será a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar-lhes o testemunho. Quem não aceitar o que esses espíritos falam, o povo vai se voltar contra eles. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele vai mexer muito com essas questões de milagres e falsos reavivamentos. Ele pretenderá personificar anjos de luz e personificar Jesus Cristo. Veja que antes de Jesus Cristo virão também os anjos de luz. Então vai ter a etapa de parentes e amigos que eles vão personificar. Eles vão personificar apóstolos e vão personificar anjos de luz. Então, isso vai ser uma coisa muito intensa. A gente não sabe qual vai vir primeiro. Mas acredito que, por último, depois desses aí, é que então virá a personificação de Cristo. Porque aí, esses aí irão só fortalecer e preparar mais ainda. Porque isso vai desensibilizar as pessoas com essa questão sobrenatural. Vai acostumar as pessoas. Para quando vier o falso Cristo, elas já realmente já estarem preparadas, acostumadas e preparadas para isso. Então, para finalizar nosso estudo, esse texto diz o seguinte: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Então, em várias partes ele vai aparecer. Mas como ele não tem o poder da onipresença, ele vai aparecer hoje num lugar, hoje nos Estados Unidos, amanhã no Japão, depois no Brasil e depois na África e por aí vai. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Isso vai ser uma coisa realmente assustadora. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este erga as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção. Assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui esteve na terra.
Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. E então o povo está acostumado, não que os servos de Deus não tenham que ser brandos, meigos, mas isso não deve ser prova suficiente de que que aquilo ali é vindo de Deus, porque eles também vão usar desse artifício, como já usam hoje. O tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo, vai exercer cura. Então quem está acostumado a depender disso para acreditar em alguém ou em alguma coisa, depender de poder sobrenatural, curas e milagres, com certeza vai ser muito mais fácil de acreditar nesse poder, nessa manifestação, porque já vai estar sendo condicionado a isso também. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem um dia que ele abençoa. Aqui, irmãos, vai ser o ato mais forte, mais intenso. Aqui vai ter um peso muito maior ainda, porque agora, perante as pessoas, eles vão achar que é o próprio Cristo confirmando isso. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando seu nome. Pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Semelhantes aos samaritanos que foram enganados por Simão Mago, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. É interessante a gente pensar, não iremos cair numa coisa dessa. Mas é o que eu falei desde o início. Se estamos absorvendo, nos submetendo à influência de outras mentiras, por meio de técnicas que são empregadas para promover essas mentiras, essa daqui, mesmo que hoje a gente não acredite, não aceite, ou acha que não vai cair numa dessa, há uma grande possibilidade da gente cair. Porque não teremos força suficiente. Porque já temos outros problemas. Deve o conflito tornar-se cada vez mais feroz. Satanás sairá a campo e personificará a Cristo. Então agora Satanás não vai ficar mais no oculto. Ele agora vai aparecer. Porque então o tempo dele está acabando. E agora é hora dele ir para a batalha. Representará mal, usará mal e perverterá tudo ao seu alcance, para, se possível, enganar os próprios escolhidos. Ele vai se focar mais intensamente nesses. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que se ligam às sociedades secretas. Esses têm trabalhado para promover todos os meios para empregar em massa a manipulação das mentes das pessoas, das consciências. Como eu falei, através de filmes, séries, games, novelas, músicas, que se introduz até no meio cristão, e aí vem os filmes gospel, séries gospel, novelas gospel e as músicas gospel. Aí vem um estilo de vida que mesmo que às vezes se pareça com o estilo de vida de um remanescente, mas ainda absorve algumas outras coisas que não deveria. E as sociedades secretas estão investindo caro nisso. E finaliza dizendo o seguinte: os que cedem à paixão de confederarem-se estão executando os planos do inimigo. Depois da causa vem o efeito. Então tudo isso, para a gente finalizar aqui o estudo, tudo isso, Satanás está preparando o povo para isso. Reflita sobre tudo que foi dito até aqui. No próximo estudo que faremos sobre o clamor da meia-noite, aonde iremos tratar como que o inimigo preparou, já é mais outras coisas, para as igrejas, porque todas as igrejas, como denominação, com exceção de alguns membros, poucos membros, e algumas pessoas seculares que aceitaram o clamor da meia-noite. A maioria esmagadora rejeitou. Iremos apresentar como o inimigo preparou isso. Através de quais métodos o povo daquele tempo foi preparado para rejeitar o clamor da meia-noite. E um detalhe, até mesmo os que aceitaram
quando chegou o momento do grande desapontamento, então que todos achavam que Cristo iria aparecer nas nuvens do céu, e Cristo não apareceu, mas uma grande parte retrocedeu. E poucos ficaram, como, por exemplo, Ellen White e Tiago White, que ficaram firmes, e alguns poucos com eles. Mas como que isso foi preparado? O que estava acontecendo? Qual era a condição do povo naquele tempo? E como isso vai se repetir? Além do que a gente já viu até aqui, para que então possamos estar preparados para não cair nessas coisas, não nos envolver com elas, e buscarmos somente a Cristo e a verdade, e a confiança somente nele e na palavra. E aqueles que ministram a verdade possam encaminhar a confiança das pessoas em Deus. Irmãos, estudem a palavra, estudem o Espírito de Profecia, orem mais, jejuem mais, busquem mais a Deus como nunca antes, para não serem enganados. Porque o engano será uma das grandes obras de arte do inimigo nesses últimos tempos, para fazer as pessoas se submeterem a tudo isso que vai acontecer. Para a gente é absurdo. Isso parece surreal, parece coisa de filme, ficção. Mas é isso que ele quer que a gente também pense, que essas coisas não vão acontecer. Ou quando acontecer, nós vamos estar preparados e não vamos aceitar isso. É certo que haverá aqueles que vão realmente estar preparados, mas por não confiarem em si e nem em ninguém. Porque assim como aconteceu no Clamor da Meia-Noite, que eu vou apresentar para vocês no próximo estudo, vai acontecer de novo. Pessoas vão estar confiando em outros que são cegos guiando cegos e vão cair junto com eles no abismo. E tudo isso é feito de maneira muito sutil. Prestem atenção. Não é só uma questão de examinar a si mesmo, mas examine também o ambiente. Examine com quem vocês se envolvem também. Porque Paulo fala de classe de pessoas das quais devemos nos afastar também. Porque se agir só pelo sentimentalismo, pela amizade, muita gente vai ser arrastado juntos. Então não que Deus não queira que a gente se una com outros irmãos, mas saiba com quem está se unindo. Quem realmente está se unindo. Se é totalmente contra essas coisas, não se envolve com essas coisas, não prega usando esses métodos e dando muita ênfase a certas coisas, a sentimentalismo, como a gente viu no estudo anterior. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia do seu povo, de todos nós. Então eu encerro por aqui esse estudo. De alguma maneira posso ter ajudado vocês e que de alguma forma estimule e incentive vocês a buscarem mais, a aprenderem mais sobre essas coisas. Peguem esses textos, esses materiais e se aprofundem mais. E alertem, compartilhem essas coisas com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alertadas e mais pessoas possam ser preparadas para tudo isso, para não cair. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.